bem. Bom dia, muito bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam todos muito bem-vindos à nossa sessão científica do Instituto Gonçalo Muniz, nossa sessão semanal que acontece todas as sextas-feiras, às 9 horas da manhã. Hoje, 5 de julho de 2024. Hoje nós temos o prazer de ter o professor Fernando de Moraes Bezerra, Chelmer de Moraes Bezerra. Ele que é professor titular da Universidade Federal do Ceará. Ele está aqui presencialmente e faremos também a transmissão online também, através do Zoom. Então, já trazer algumas orientações. No final da palestra, ele vai ter cerca de 40, 45 minutos para fazer a sua apresentação. Depois vamos ter 10 a 15 minutos de discussão. Aqueles que tiverem dúvidas, comentários ou questões, podem ficar à vontade para levantar a mão aqui no auditório para fazer a sua colocação. E quem estiver online aqui no Zoom, fique à vontade para colocar a sua mensagem no chat, que a gente vai trazer essa discussão aqui online. Então, o professor Fernando, ele tem graduação em Farmácia Bioquímica pela Universidade Federal do Ceará, tem mestrado em Parasitologia pelo Instituto de Ciências Biológicas e doutorado também em Parasitologia pelo mesmo instituto, da UFMG. Tem pós-doutorado pelo Natural History Museum em Londres e atualmente é professor titular da Universidade Federal do Ceará, é orientador do programa de pós-graduação em Patologia e do programa de pós-graduação em Ciências Médicas da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Ele é representante da Sociedade Brasileira de Parasitologia no Ceará, tem experiência na área de parasitologia, com ênfase em helmintologia humana e biologia molecular de moluscos, atuando principalmente nos seguintes temas: Schistosoma mansoni, Bionfalaria esquistossomose, diagnóstico, tratamento, epidemiologia e controle. Ele foi consultor na OMS para o Grupo de Desenvolvimento das Diretrizes para o Controle e Eliminação da Esquistossomose Humana, em 2018 a 2022, e é um colaborador também nosso aqui do IGM, em projetos que nós fazemos aqui também com esquistossomose, e aproveitamos, né, Fernando, que você estava aqui, quer dizer, você estava em Sergipe fazendo um trabalho de campo junto com o nosso grupo também, e ele gentilmente aceitou vir fazer essa palestra aqui hoje, ao qual nós agradecemos bastante, tá, Fernando? Então, Fernando, muito obrigado por ter vindo, por ter aceito o convite. Fique à vontade para fazer sua explanação. Obrigado, Ricardo. Bom dia a todos aqui presentes. Bom dia aos que estão nos assistindo pela transmissão. Eu quero inicialmente agradecer esse convite, né, que muito me honra e me orgulha de estar aqui junto do Instituto Gonçalo Muniz, né, revendo alguns amigos, né, e alguns outros espero revê-los ainda, né, amizades que a gente fez de longas datas, né, agradecer a direção, na pessoa do Dr. Ricardo Rício, por essa oportunidade. Bom, o Ricardo, quando pediu para que eu fizesse uma apresentação aqui, eu fiquei em dúvida em que assuntos a gente poderia abordar dentro desse aspecto amplo que a gente tem da esquistossomose. Mas eu fiz essa opção de continuar falando uma coisa que a gente já vem numa discussão há um longo tempo sobre diagnóstico, porque eu ainda tenho a visão de que esse é um problema que nós precisamos resolver e não a longo prazo, a um curto e médio prazo. A comunidade científica, de uma maneira geral, tanto no Brasil como fora do Brasil, e no Brasil é bom dizer que nós temos dado uma contribuição muito boa a isso, os pesquisadores brasileiros, mas nós precisamos ter uma mudança de paradigma nesse diagnóstico que vem há muito tempo dificultando os objetivos, né, que nós temos com relação à esquistossomose dentro do proposto pela OMS de eliminação como problema de saúde pública até o ano 2030. Né? Então, eu acho que nós precisamos caminhar um pouco sobre isso. Ok, obrigado, Ricardo. Bom, eu vou fazer um breve histórico, né, porque eu acho que sempre é importante a gente falar um pouco sobre a doença. Então, no Brasil, nós tivemos 3 inquéritos sobre esquistossomose. O primeiro, em 1949, Pelon e Teixeira, e que pegou apenas 11 estados do país e que, na época, se estimou em 2,6 milhões de pessoas infectadas.
Em 1976, nós tivemos o chamado Programa Especial de Controle da Histossomose, né, conhecido como PES, e que nessa época se estimava em 2 a 6 milhões de brasileiros infectados. O motivo desse inquérito foi um índice muito alto que tinha da doença em algumas regiões do país. E durante muito tempo, através das nossas sociedades científicas, Sociedade Brasileira de Parasitologia, de Medicina Tropical, houve uma luta dos pesquisadores para que a gente fizesse um novo inquérito, e isso foi realizado, né, ele foi de 2011 a 2015, que foi um inquérito nacional de prevalência de histossomose e geomitose, onde nesse inquérito se estimulou, e nós temos aproximadamente 1,5 milhão de brasileiros infectados nas áreas que foram trabalhadas pelo inquérito. Então, nesses mapas aqui, nós estamos conseguindo ver, eu não estou conseguindo o meu... aqui, nós estamos conseguindo ver, fica claro visualmente que nós melhoramos. Se você pegar esses coloridinhos, que são o azul e o vermelho, né, de 5% e de 15%, mais do que 15%, nós conseguimos ver que nós saímos do Pelon e Teixeira até que hoje do INPEG nós temos muito menos áreas, então conseguimos diminuir dentro desses programas que deixou de ter o caráter especial e ficaram programas estaduais, né, e depois com a descentralização do SUS, que ocorreu em 99, 2000, eles passaram a ter responsabilidade dos municípios com o Estado sob uma supervisão, nós melhoramos um pouco, dá para notar, essa questão da doença no país. Então, os dados que nós temos hoje é que o Brasil tem aproximadamente 1% da população infectada pelo Schistosoma amazônica, segundo o INPEG, né, que isso mostraria provavelmente por volta de 1,5 milhão de pessoas e 25 milhões de pessoas vivendo em área de risco, né. Esse dado, lembrando que o INPEG, ele mostra o resultado das áreas que foram trabalhadas pelo programa. As áreas já trabalhadas que foram trabalhadas pelo inquérito. As áreas já trabalhadas pelo programa, onde nós sabemos que são áreas endêmicas e tal, essa estatística não está junto. Mas é um dado que tem dois lados muito claros que a gente precisa ver. Nós estamos teoricamente com um número mais baixo do que tínhamos antes de portador da doença. Ótimo. O outro lado que pesa negativamente é que, menos de 1% da população infectada, essa doença está tranquila, né? Vamos cuidar das arboviroses, das outras coisas, que não tirando a importância das outras, é importante em dizer isso, né? Mas eu acho que 1,5 milhão de pessoas, que a gente sabe que é muito mais do que isso, né? Porque depois nós vamos comentar sobre isso. Esses são os oficialmente diagnosticados e que chegaram nos registros dos bancos que nós temos, né? Ainda é um número muito considerável. As áreas nós já conhecemos, quais são as áreas endêmicas, as de maior prevalência, as áreas de foco, né? E nós mostramos que nesse corte que nós fizemos de 2003 a 2018, nós tivemos no Brasil por mais de 11 mil pessoas, mortes relatadas relacionadas à histossomose, e com causa primária ou secundária, mas mostrando um índice, né, a média de mortalidade, que foi de 0,38 por cada 100 mil habitantes. Então, diante desses dados, a pergunta que nos vem é o seguinte: nós temos um percentual baixo. A histossomose está sob controle no Brasil? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. E, dentro dessa pergunta, por que essa questão é importante? Porque se nós temos observado na maior parte do país uma baixa prevalência, né, o Brasil está realmente caminhando em direção à eliminação da histossomose? Ou nós estamos subestimando esses dados por conta de usar métodos diagnósticos que não são sensíveis o suficiente para encontrarmos essas pessoas que estão parasitadas, né? Então, esse é um ponto que nós precisamos trazer para uma discussão.
as diretrizes da Organização Mundial de Saúde sobre a eliminação da estossomose como problema de saúde pública, o que eu já comentei, elas foram publicadas já, e essas novas diretrizes, né, no ano de 2022, foi fevereiro de 2022, né, elas já foram publicadas, e lá estão colocadas algumas metas, né, e entre essas metas está a busca por métodos de diagnóstico mais sensíveis. E aí entram aqueles métodos de teste rápido também, para ver se nós conseguimos progredir nisso, e eu vou comentar um pouco mais sobre eles mais à frente. E aí, outra pergunta que a gente faz é o seguinte: qual é o nosso grande desafio em áreas de baixa endemicidade? Por que eu estou me referindo especificamente à área de baixa endemicidade? Porque, no meu entender, nós temos que caminhar no país para chegarmos a um ponto de dizer, olha, no Brasil agora nós só temos áreas de baixa, o que isso hoje não é uma realidade. Nós estamos vindo agora, eu, Dr. Ricardo, a equipe dele toda aqui, que nós tivemos em Sergipe há pouco, que tem do projeto do Prazer com Hotel Pediátrico, e tem algumas áreas em Sergipe, mas Sergipe é um exemplo. É um estado que de 75 municípios, 52 tem transmissão da estossomose. E não me perguntem se o programa de controle de estossomose está dentro desses 52 municípios, porque nós sabemos que não está. Entende? Então, nós temos muitas áreas, temos áreas no Brasil que não são poucas, que ainda são áreas de média e alta endemicidade. Agora, uma notícia que a gente não pode dizer que é geral, né, mas que nós temos constatado em alguns trabalhos que nessas áreas de alta endemicidade, a carga parasitária tem se apresentado baixa. Então, isso pelo menos é uma coisa boa quando você pensa em termos da população, do desenvolvimento da doença e do tratamento dessas pessoas. Então, se nós vamos caminhar para termos no país, que eu espero que no futuro não muito distante, só áreas de baixa endemicidade, como é que nós vamos conseguir diagnosticar essas pessoas que estão parasitadas, tratá-las para que a gente possa definitivamente interromper a transmissão? Então, nós temos, para parar a transmissão, temos vários mecanismos que nós sabemos que podem ser usados, né? Entre esses, né, que se a gente fosse falar disso, a gente passaria um dia todo uma discussão dessa, né, principalmente porque nós sabemos que no dia que nós resolvemos o problema de saneamento básico no país, nós resolvemos o problema de grande parte das doenças infecto-parasitárias, né? E aí entram todas essas, a estossomose vai estar junto. Mas um desses mecanismos, com certeza, passa pelo diagnóstico, né? Um diagnóstico bem feito, um diagnóstico de qualidade. As estratégias do Programa de Controle da Estossomose no Brasil, né, hoje, o Ministério recomenda busca ativa de casos em áreas de baixa endemicidade, né, e o tratamento daquelas pessoas que estiverem com resultados positivos. O problema é que esse que a gente chama de test and treat, né, você testa e trata essas pessoas, ele é feito através do diagnóstico pelo método Catucates, usando uma amostra e 2 lâminas é o recomendado. Às vezes, alguns programas não fazem 2 lâminas, só faz uma lâmina mesmo, né? E nós sabemos da baixa sensibilidade do método Catucates para áreas onde a carga parasitária é baixa. Então, ele não vai responder satisfatoriamente para que a gente consiga saber quais são as pessoas que estão verdadeiramente infectadas. E, entre opções, desde 2015, a Organização Mundial de Saúde tem recomendado testes rápidos, testes por antígenos circulantes. Esse nós vamos comentar um pouco mais à frente. O POC-CCA é um desses testes que foi recomendado e utilizado pelo Ministério. Desculpe, pela Organização Mundial da Saúde. Muito obrigado. Bom, então, a gente pensa em termos de diagnóstico. Vamos pensar que diagnóstico parasitológico. Nós usamos o Catucates, né? Outros métodos podem ser usados? Podem, nós testamos alguns deles. Nós testamos o gradiente salínico, nós testamos o Elmintex, né? A gente consegue ver aqui que uma maior sensibilidade deles em relação ao Catucates. E, olha, esse resultado de 9,1 é porque nós fizemos uma amostra com 3 lâminas, tá? Se fosse uma lâmina só, ele tinha sido de 3% e não de 9%. Né? Agora, qual é o problema desses outros 2 métodos? É a sua
executabilidade, né? Eles são métodos mais demorados, não tem como você fazer isso numa pesquisa de campo, são métodos mais laborosos e demoram um pouco mais no seu desenvolvimento. Bom, a gente pode fazer a ELISA, né? Pode, nós fizemos a ELISA, inclusive no início a gente usava a ELISA como screening. Chegava numa comunidade que a gente sabia que tinha estossomose, primeiro fazia a ELISA para todo mundo, IgG, né? Porque dificilmente alguém com IgG negativo estaria parasitado por pela estossomose. Então nós pegamos aqueles IgG reativos e a partir daí íamos fazendo CAT-CATs, 3 amostras, 6 lâminas e outros métodos para tentar separar quem tem e quem já teve estossomose. Qual é o nosso problema com a ELISA? Né, o professor Carlos Greff Teixeira, da Universidade do Espírito Santo, ele tem avaliado muito esses métodos. Primeiro ele avaliou os kits usados pelo Adolfo Lutz e pelo René Rachot na Fiocruz, lembrando que todos são in-house, né? E depois ele avaliou outros kits que nós temos comercialmente disponíveis, como o da Euroimuno e da Novatec, né, que apresentam uma variação de sensibilidade e especificidade, né? Recentemente o professor Carlos publicou esse artigo agora, nesse ano, né, comparando o ELISA com o teste rápido cromatográfico, né, e viu que, por exemplo, para IgG, a sensibilidade estava por volta de 90%. Pô, excelente. Aí, quando a gente vai para a especificidade, ele foi para 28% e 18%. Entende? Então, nós não temos hoje um teste que você diga, recomendo usar esse teste para diagnóstico de estossomose, um teste sorológico, que nos dê uma segurança nesses resultados. Bom, o PCR, nós temos feito, o PCR também, PCR em tempo real, né, resultados muito bons, muito promissores. Agora, entra dentro daquela história que isso, eu acho que tem alguns paradigmas desses que a gente precisa voltar a discutir. Algo que o PCR não dá para fazer porque é muito caro. Né? E realmente sai caro hoje você fazer o PCR para estossomose. Né? Agora, eu fico lembrando o seguinte, quando nós tivemos os problemas com a Covid, né, o PCR que era caro foi feito no país inteiro, em todos os laboratórios. Então, o que é esse caro? Né? Nós precisamos discutir isso. Esse caro é o caro que para 1% da população que tem essa doença não vale a pena investir, porque é uma doença que está atingindo pobres de periferia, de zona rural do país, porque na hora que for uma doença que atinge alguns gabinetes, né, de Brasília, por exemplo, aí ele não é tão caro assim. Então, essas coisas a gente precisa discutir, sabe? E saber o que é prioridade quando a gente pensa que nós estamos lidando com vidas e precisamos salvar vidas de algumas pessoas. Bom, e então nós temos os testes por antígenos circulantes, que são o teste, o CAA, o antígeno anódico circulante, e o CCA, o antígeno catódico circulante. Ele primeiro nos surgiu como um teste rápido, que chamamos de POC-CCA, né, que é um point of care, aquele teste rápido, né, e foi desenvolvido pelo grupo da Universidade de Leiden, lá da Holanda, e comercialmente ele passou a ser utilizado, e na época, desde 2015, recomendado pela Organização Mundial de Saúde, de uso largo no continente africano, em todos os grupos de pesquisas que ali trabalhavam. Nós testamos esse teste, esse POC-CCA, eu vou já comentar um pouco mais sobre ele. Mas antes eu quero falar sobre o CAA, né, que é um teste que demonstrou uma sensibilidade muito maior. Ele é capaz de detectar um picograma do antígeno, se estiver presente. Entende? Agora, é um teste ainda feito em laboratório, pelo grupo lá, coordenado pelo professor Govert van Dam, lá da Holanda, né, e que ainda não temos a disponibilidade dele, desenvolvimento em outros países. Eles até instalaram alguns lá em alguns países da África e tal, mas ainda não está disponível, né? Mas olha, nos mostrou, isso aqui foi um trabalho que nós fizemos
lá numa região endêmica de baixa, eu poderia até dizer de baixíssima endemicidade, lá no estado do Ceará, em que nós testamos todos esses métodos disponíveis, né, desde o PCR ao CAA na urina e do soro, né, o CCA também, né, e o ELISA, e nós vimos que o CAA apresentou uns resultados, olha só, na faixa de acima de 30%. Esse foi o único ensaio feito com CAA no Brasil até então, né, e nós precisamos fazê-lo mais em outras áreas, repetir, para ver se esse resultado se reproduz, e porque, como é que eu estou numa área que eu considerava de baixíssima endemicidade, né, com um catucates em triplicata, dando 1,6%, e eu tenho um resultado de CAA de 39%. Essas coisas a gente precisa esclarecer. Então, esses são os nossos problemas que nós temos ainda com métodos diagnósticos, né? Depois eu vou falar um pouco mais como estamos atualmente com relação a esse teste, tanto o CA como o CCA para o Brasil. Então, aqui o trabalho que nós publicamos sobre esse teste é um Alô, pronto, esse aqui está bem. É um teste de ensaio de fluxo lateral, né, mas que depende de alguns reagentes de um aparelho para leitura, que isso é a questão de conseguir implantá-lo em outros locais. Nós vamos comentar um pouco mais sobre isso. Bom, o POC-CCA, muitos grupos têm trabalhado com ele no Brasil, né? Eu tive o privilégio de ser o primeiro que trouxe esse teste ao Brasil. Na época, eu estava em colaboração com o grupo lá do Museu Histórico Natural, o professor David Rollison, e ele me cedeu um kit, nós trouxemos e testamos. Eu testei lá do Ceará, deu um resultado espetacular. Mas nós temos vários grupos no Brasil que trabalharam com esse teste. Qual era a questão que a gente encontrava com relação a ele? Como todo teste rápido, você tem o negativo, tem o positivo, mas aparecia o tal do traço, né, que a gente fica perguntando o que é o traço. É falso positivo, é falso negativo, né? Então, esse problema do traço foi que fez grande parte dos pesquisadores passarem a fazer algumas investigações, comparando com testes de especificidade absoluta, né, e para ver se esse traço estava correspondente ou não. Nós usamos esse teste em uma área de alta endemicidade no Nordeste brasileiro, que foi em Sergipe, aqui próximo, né, em Sergipe, e mostramos que para áreas de alta e moderada endemicidade ele funciona muito bem. Está aqui as diferenças comparado com o POC. E lembrando que, desculpe, com o Catu-Cats, e lembrando que o Catu-Cats, nesse exemplo aqui específico, ele foram três amostras que nós fizemos, com 2 lâminas de cada amostra. Então, as diferenças, se a gente considerar o traço como negativo, lembrando que o fabricante recomenda considerar o traço como positivo, né? Eu sempre achei que a gente deveria considerar o traço como negativo, e se você vê aqui, não existe praticamente diferença entre ele e o Catu-Cats. Então, isso em áreas de alta endemicidade, né, nessa área aqui, a gente vê, né, o Catu-Cats apresentou 48% de positividade. Agora, sempre tinha um questionamento com relação à estabilidade desse teste. Então, esse trabalho aqui foi o trabalho do grupo lá do Agostinho, do professor Ricardo Fujiwara, que nós participamos, né, e que foram utilizados 2 kits, o POC-CCA 1 e 2, importados diretamente do Laboratório da África do Sul. Sim, é importante dizer o seguinte, que durante um certo período, um laboratório brasileiro, a Eco Diagnóstica, eles passaram a comercializar esse kit do POC-CCA no Brasil. Esse teste foi aprovado pela Anvisa, né, e passaram a comercializá-lo. Eles recebiam as fitas,
vindo do grupo da Rapid Medical Diagnostics, que é da África do Sul, e aqui montavam o cassetezinho e comercializavam. Então, esse teste estava sendo comercializado no Brasil. Nesse trabalho, nós comparamos 2 lotes de POC-CCA da África do Sul e 3 do Brasil, em 2 áreas, uma área de média de baixa endemicidade e uma área de alta endemicidade. Vocês podem ver que os resultados na África do Sul, eles eram equivalentes. Por exemplo, num kit aqui nós tivemos 13 positivos, no outro 12. 43, 45. Agora, olha os kits daqui do Brasil de lotes diferentes. Um deu 3, o outro deu 9, o outro deu 13 positivos. Então, isso nos levou a questionar sobre a confiabilidade que nós teríamos na execução desses testes. E, a partir daí, é que o Ministério da Saúde aprovou um projeto multicêntrico, né, que foi desenvolvido, coordenado pelo Dr. Otávio, da Fiocruz, lá do Rio de Janeiro, e que nós testamos, né, esse POC-CCA em 8 áreas no Brasil, né, inclusive teve a área de Conde aqui na Bahia, né, Minas, Conde e Taquara, né, foram as 2 áreas aqui da Bahia. Aqui na Bahia foi o Dr. Ricardo Rício que coordenou esse trabalho. Nós testamos uma no Ceará, uma área de baixa endemicidade, Pará, Minas Gerais, né. E o resultado do multicentro, devido a muita variação que nós encontramos nessas leituras, ele não recomendou esse teste POC-CCA para ser utilizado em áreas endêmicas para levantamentos epidemiológicos no Brasil. Esse foi o resultado que nós apresentamos. Paralelamente, o professor Greff usou esse teste numa área no Rio Grande do Sul, onde era conhecida como área não endêmica, de não transmissão da histossomose. Foram 154 participantes, em todos esses ele fez o Elmitex, e o Elmitex teve resultado negativo. E quando realizou o POC-CCA, ele utilizou aquela escala que foi desenvolvida pela Casa Coberta, lá da Universidade de Leiden, né, que classifica entre G1 negativo, G2 e G3 seria traço, e a partir de G4 positivo. Então, o resultado mostrou que nós tínhamos, somando G1 com G2, e aí, se a gente levar em consideração, como eu tinha citado anteriormente, que nós consideramos o traço como negativo, então nós tínhamos 90% negativo. A questão são esses 10%. Né, que se mostraram, o que precisa saber é por que esses 10% aqui foram considerados, tiveram resultados positivos, embora a gente só tenha utilizado o Elmitex, né, como teste para ver a positividade, a negatividade dessas amostras no caso. Então, isso ainda precisa ser estudado, e diante desses resultados, né, como eu falei anteriormente, nós aconselhamos, né, sugerimos a ambos, tanto a empresa da África do Sul, que produziu o teste, como a empresa brasileira que reproduzia aqui e comercializava, né, que eles padronizassem esses processos de maneira que a gente pudesse ter resultados que pudessem ser confiáveis para o uso em campo deles, que nós não tínhamos isso, né. Agora, eu vou falar para você, assim, particularmente, eu acredito muito e espero que a gente consiga evoluir nos testes rápidos e principalmente os testes com antígenos circulantes, né. E hoje, nós ainda, e por conta disso, né, nós temos trabalhado tentando dar uma confiabilidade melhor nos resultados, né, e também facilitar para que isso, quando for a campo, a gente não fique limitado a você ter uma pessoa com mais vivência profissional para poder fazer uma leitura. Entende? Então, nós, no nosso laboratório, no nosso grupo, nós sempre tivemos o cuidado do seguinte: todos os testes POC-CCA que nós fizemos, nós
fazíamos a fotografia dos cassetes, utilizando padronizado, uma câmera com tripé, altura estabelecida, luminosidade do ambiente, tudo igual, e fotografávamos todos os testes. E fizemos um banco de dados, de fotos desses testes todos. E aí nós fizemos essa primeira análise em que nós comparamos a leitura visual do teste, que esse é o recomendado, você olhar, vê o tracinho ali, diz é positivo, é negativo, é traço, né? E a leitura usando esse score G, que eu comentei antes, que foi da Casa Coberta, que eles e o grupo lá de Leiden desenvolveu, em que você tem desde G1, G2, G3 e G4 para frente positivo, aí você tem uma escala de classificação para mais 1, mais 2, mais 3, que foi a que nós usamos também, né, Ricardo, no Multicentro, para ter como parâmetro as leituras do POC-CCA. Né? Então, esse trabalhinho mostrou, e nós fizemos outra coisa também. Nós pegamos leitores individuais, né, e pedimos para ler tanto num computador, de um desktop normal, como num celular. Né, olhava a imagem no celular e lia, para ver se dava diferença e se conseguia manter. As leituras foram muito equivalentes, tanto do desktop como do celular. Isso nos indica que, se por acaso alguém tiver uma dificuldade desses diagnósticos, você pode usar um mecanismo que fotografe, desde que você mantenha um padrão igual para todos os cassetes, e envie essas imagens para alguém mais acostumado, que tenha uma vivência maior e que possa ajudar ali em tirar algumas dúvidas em relação à positividade, a traço e tudo mais, né? E outra coisa que nós estamos também trabalhando, junto com a colaboração com o professor Thomas Scher, do Tennessee, é que tem um programa que chama Imagem J, talvez alguns de vocês que tenham já trabalhado com ele, em que nós conseguimos medir por pixels as áreas do teste, né? Isso aí foi uma dissertação de mestrado de uma aluna nossa do laboratório, né? E que a gente define essas áreas, quantifica e consegue definir um cutoff. Então, a partir dali para cima é positivo, para baixo é negativo, né? E nós estamos tentando fazer isso para tirar um pouco da subjetividade da leitura e ter valores mais expressivos, para que a gente possa ter um resultado mais fidedigno nessas leituras. Isso acreditando que esses testes virão mais para frente. Então, para concluir, eu gostaria de dizer assim, quais são os nossos desafios, né? Porque eu acho que nós temos mais de 50 anos que trabalhamos com essa doença. Eu não tenho 50 anos de trabalho com a doença não, viu, gente? Eu só estou dizendo nós, a comunidade de pesquisadores brasileiros, mas ainda não cheguei lá, não. Espero que um dia chegar. Mas, e que a gente não vê um progresso no diagnóstico da doença. Porque quando a gente trabalha em campo, como nós fazemos trabalho de campo, a equipe aqui do Dr. Ricardo faz, né, várias equipes no Brasil fazem, nós sabemos das dificuldades que nós encontramos até para fazer o tratamento. Né? Porque o tratamento já é um problema. Né? Nós não vamos aqui, nós estamos falando de diagnóstico, mas o tratamento já é um problema que nós temos que resolver. Porque, primeiro, nós só temos uma droga para tratar a histossomose, que é recomendada pela OMS em várias áreas de fazer esse tratamento em massa. Né? Se uma hora aparecer uma resistência, nós não sabemos como é que nós vamos resolver isso, porque nós não temos um plano B. Nós sempre tivemos problema para tratar as crianças. Né? Agora nós estamos num grupo que nós estamos participando, eu, Dr. Ricardo e mais outros especialistas no Brasil, que nós vamos fazer o PCDT da histossomose, protocolo clínico de diretrizes técnicas da histossomose, que não existe. Né? E lá nós temos muitos questionamentos, né, que incluem, por exemplo, o praziquantel que nós recomendamos no Brasil é para tratar pessoas a partir de 4 anos. Esse é o nosso primeiro questionamento. E de 4 para baixo, como é que fica? Aquelas crianças que apareceram com a doença. Né? E o projeto do praziquantel pediátrico, que tem o praziquantel pediátrico, que já foi, é uma medicação que já foi testada na África, em 2 países, submetida à EMA, né, vai ser submetido, está sendo submetido, não é isso, Ricardo, aqui à Anvisa, né, e que tem esse outro projeto coordenado aqui pela Fiocruz da Bahia,
pelo Dr. Ricardo Rício, que vamos fazer esses ensaios clínicos em crianças na Bahia, em Sergipe, né, que eu tive o prazer e a honra de ser convidado por ele para participar desse projeto, no grupo que nós estamos trabalhando lá em Sergipe, né, para responder essa parte, né, que eu tenho muita expectativa que esse projeto realmente nos mostre que essa medicação funciona bem. É uma medicação desenvolvida por um consórcio internacional em que Farmanguinhos está presente, que é quem vai produzir essa droga para o mundo todo, não só para nós, né? Mas nós temos a expectativa que isso funcione. E aí nós vamos resolver essa parte, que crianças de 0 a... Nós estamos testando em 0 a 6 anos, vai ter uma medicação orodispersiva, porque quem trata histiossomose hoje sabe quais são as dificuldades. Nós temos que macerar comprimido, dá para o menino vomita, não quer mais tomar, e depois toma a metade não toma, e ninguém sabe quando da droga absorveu, né? Esse é um problema que nós temos que resolver, né, com relação ao tratamento. Mas quando você caminha para levar as áreas nossas todas de baixa endemicidade, a gente sabe qual é a forma presente que nós vamos ter, a forma intestinal. Provavelmente nós não vamos encontrar. A tendência é que, num futuro não muito distante, formas hepáticas e hepatoesplênicas a gente não veja mais na histossomose. E temos muitas hoje aqui no Brasil ainda. Não podemos ver isso. Aqui mesmo em Sergipe, onde nós trabalhamos recentemente, em Japaratuba, né, tivemos uma colaboração da doutora Ângela Silva, da Universidade Federal de Sergipe, que é infectologista, e ela fez exame clínico e fez ultrassom. Nós temos uma quantidade de pessoas com formas hepáticas e hepatoesplênica que foram identificadas. Entende? Então, dizer que isso não tem mais no Brasil não é verdade. Temos. Tá? Mas a tendência é que seja a forma intestinal. E o que é que acontece com uma pessoa que tem forma intestinal? Sintomatologia não indica para a histossomose, confundida com outras doenças, inclusive parasitoses, outras que causam um desconforto abdominal, sabe, às vezes, né, algumas reações muito semelhantes a outras doenças, e que se você chega com um resultado dizendo que ela tem histossomose, não tenho isso não, e não quero ser tratadas, porque fulana tomou o remédio e disse que sentiu não sei o quê, sentiu enjoo, sentiu dor de cabeça, e não quero ser tratadas. E uma pessoa numa área endêmica que não é tratada é uma transmissão continuando, porque nós sabemos das condições que nós temos nas áreas endêmicas de saneamento básico. Entende? Então, quando a gente fala, vamos eliminar, pelo menos como problema de saúde pública, essas questões todas têm que ser colocadas e que a gente precisa discuti-las. E a dificuldade de chegar a essas pessoas com diagnóstico e dizer assim, você tem histossomose, você não tem sintoma, você está com a doença. Então, nós precisamos melhorar o nosso método, e nós sabemos que o método Catucates, que foi um método excelente, é um método muito bom, recomendado pela OMS, usado no mundo inteiro, né? Mas quando a gente caminha para a área de baixa endemicidade, aí nós temos problema nesse diagnóstico, né? Então, nós precisamos testes sorológicos confiáveis, que a gente possa dizer, como Chagas tem, né, Fred? O Chagas tem teste sorológico, você chega, compra o kit, usa e funciona, mas, bom, pelo menos é o que está sendo usado, né? E tem ajudado também, que é outro problema, nós sabemos, Chagas tem problema também, não só de diagnóstico, mas de tratamento, né? Mas algum teste que a gente possa dizer, esse é o teste recomendado por isso, por aquilo, para a histossomose, nós ainda temos na sorologia essas variações, né? Novos testes de antígenos circulantes. Bom, o que eu tenho para dizer assim, esse teste que era comercializado no Brasil, ele foi suspenso a sua comercialização. Ele já tem um bom tempo que não está sendo mais nem vendido, a gente não tem mais para comprá-lo, né? E o grupo lá da Holanda já desenvolveu um outro teste, o mesmo teste com outro laboratório, né? E ele provavelmente, eu acho que em 2025 esse teste volte a ser comercializado, né? Nós estamos participando, junto com o pessoal do Render Rachou, de fazer testes com ele para ver realmente a resposta, né? Nós estamos participando disso, mas provavelmente o teste POC-CCA retorne comercialmente para ser utilizado comercialmente, e aí nós vamos ver, e a nossa função é a mesma, testá-lo e ver se tem reprodutibilidade, se tem confiabilidade, e a gente possa ou não recomendá-lo para uso, né? O CAA tem um grupo muito grande, que é da FIND, que está trabalhando no teste rápido CAA, né? E
esse pessoal foi convidado, né, Ricardo? Vão vir aí ao Simpósio Internacional de Histosomose, né? Aproveitando até para fazer a propaganda, né, aos especialistas para estarem presentes aqui em Salvador em novembro para o Simpósio Internacional de Histosomose, onde todos esses assuntos relacionados à histosomose vão ser bem discutidos, né? Então, eles estão desenvolvendo um teste rápido CAA, que provavelmente, eu acho que 2025 ou 2026 mais tarde, mas a tendência é que ele esteja no mercado em breve. E o CAA, esse feito pelo laboratório, né, a nossa colega lá da Fiocruz, do René Rachou, de Minas, teve lá em Leiden, conversou com o grupo lá. Então, existe aí uma conversa para trazer e implantá-lo aqui no Brasil. Tem alguns problemas que precisam ser resolvidos, e um deles é o custo, né? Mas a gente gostaria de ter esse teste montado e testar para ver se aquele tipo de resultado que nós achamos, né, eles são repetidos em outras áreas. E se são, que providências nós vamos tomar, como que nós vamos encarar e tratar essas questões onde você tinha 1,6% de positividade pelo CATA e passa a ter 34% pelo CA. As tomadas de decisões são outras, né? Os posicionamentos têm que ser diferentes e tudo mais. Então, nós precisamos saber até onde esses dados vão ser reprodutíveis, né, aqui no Brasil, e eu espero que a doutora Cristina, né, Cristina Toscano, né, tenha sucesso e a gente consiga não só implementar lá e passar isso para outros centros, né, pode se utilizar mesmo da estrutura da Fiocruz e colocar em outros centros de pesquisa que isso possa ser utilizado como diagnóstico. O mais importante é que nós precisamos caminhar, né? Nós não podemos continuar pensando em eliminação da histosomose avaliando somente pelo CAT-CATS. Nós precisamos buscar mecanismos e esses mecanismos, espero que em breve eu tenha um otimismo que a gente consiga ter aí melhores resultados e consigamos continuar nessa luta, porque a histosomose nós sabemos, né, doenças de zona rural onde não existe saneamento básico e atinge a maioria das vezes pessoas pobres da população e que a gente que anda em campo, né, que a gente sabe disso, né, a satisfação que eles têm quando chega alguém para fazer algum trabalho nessas áreas, porque normalmente não estão sendo beneficiados pelos serviços públicos de saúde, porque nós conhecemos a situação de saúde do nosso país, tem hora que você tem que dar prioridade a isso e aquilo e tudo mais, então acaba que essas pessoas ainda dependem, e esse é o nosso papel como cientistas, como pesquisadores. No mais, a Bahia tem praias lindas e maravilhosas, um litoral espetacular, mas se vocês forem ao Ceará, não conheçam o nosso estado, que é um lugar onde nós escolhemos para trabalhar, mas que as pessoas também vão para passear e curtirem, né? Esse aqui é a nossa praia de Jericoacoara, que é um dos pontos turísticos mais interessantes do Ceará. Eu quero agradecer a todos os presentes aqui, aos que estão no Zoom, e estou à disposição para alguns questionamentos. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Foi excelente sua palestra, sua fala. Muito bom ver os esforços seus e da equipe liderada por você para ajudar a controlar a histosomose ou eliminar como problema de saúde pública. E diagnóstico, sem sombra de dúvidas, como você mostrou muito bem, é um gargalo que a gente precisa realmente trabalhar, a gente precisa se dedicar para tentar resolver esse problema. A gente vai abrir então agora perguntas, só lembrando, quem quiser aqui se inscrever, fica à vontade para levantar a mão. E aqui, quem estiver no Zoom, fica à vontade para colocar uma pergunta no chat, ou se eventualmente precisar fazer algum comentário, é só levantar a mão que a gente pode abrir o microfone. Fred, tem outro microfone, Leandro? Fernando, é sempre um prazer ouvi-lo falar. Eu já te acompanho de congressos, né, há muito tempo. E, assim, eu tenho um flerte com xistosoma, né, mas, assim, eu engatei um namoro com Chagas e estou de mãos dadas, né, mas xistosoma ainda tem um flerte. E, pelo que eu vi, os desafios são muito parecidos, né, é medicamento, é tratamento, a população é negligenciada, e sem pensar na perspectiva mais One Health, né? Então, assim, se a gente for pensar nisso, realmente é o dia inteiro conversando.
mas algumas coisas me chamaram a atenção na sua palestra. A primeira foi uma provocação que você fez no início, que eu fiquei aqui pensando, e realmente tem muita razão de ser. Eu estou convencendo o Ricardo também a atuar em ampliar um pouco a área, diversificar a área de estudo dele e incluir Tremedal. Tremedal é uma cidade muito pobre, que está aqui na divisa com Minas Gerais, que necessita realmente de uma visão mais integrada em relação a outras doenças. Então, lá eles têm um programa xistosoma, foi desativado, está desativado no momento, porque, logicamente, a dengue falou mais alto em algum momento e eles precisaram realocar as pessoas. Então, isso acontece, se acontece lá, que é uma área endêmica, que eles tinham muitos casos, tanto de xisto quanto de vários geomintos, imagina no resto do país, né? Em áreas que são consolidadas mesmo como endêmicas, então a gente tem essa problemática. Em relação ao teste, né, o teste rápido tem também várias problemáticas que a gente pode conversar. A gente desenvolveu recentemente o teste rápido para Chagas, que hoje Biomanguinhos produz, e o problema que vocês têm com essas bandas fantasmas são os problemas que nós temos cá também. Então, uma forma de resolver talvez isso seja colocando um pequeno leitor, um simples leitor, é um devicezinho pequeno, quadradinho, que você coloca em cima da banda, ele faz a leitura e te dá um resultado. Logicamente, se alimenta aquele material com ponto de corte estabelecido e tal. Então, isso pode resolver muitos problemas que vocês têm em área endêmica. Porque a estratégia de fazer a leitura da banda, eu não tiro foto não, eu escaneio, eu tiro a membrana do cassete, escaneio mesmo, impressora normal, dali eu gero a imagem invertida e faço a leitura também no ImedJ, né, os pixels. Mas isso dá um trabalheira do cão, porque se você tiver 1000 pacientes, tem que fazer 1000 vezes essa leitura. Então isso aí é desumano e para endêmica é impraticável. Então talvez esse leitor possa ajudar muito vocês. Inclusive, o pessoal da Unicamp, se não me engano, desenvolveu um leitor uma vez que era um celular. Eles fizeram um device, o celular era acoplado ao device, você inseria o cartucho, ele tirava e o próprio software do celular te dava o resultado. Mas hoje já tem coisas mais robustas para isso. Talvez, colocando vocês em contato com o pessoal de Biomanguinhos que faz essa parte de desenvolvimento, de repente vocês podem fazer um device próprio para xisto, tá? Mas assim, eu fiquei com uma dúvida. Quando você mostrou o resultado daquelas 3 leituras do Cato, com, acho que foi o POC-CCA, na área hiperendêmica, que eles tiveram uma positividade semelhante, mas a concordância entre os resultados foi dos mesmos pacientes, que ele pode ter dado alto, mas pode ter sido falso positivo para outra população, né? É verdade, Fred. E assim, tivemos, eu não sei o dado de cabeça, mas houve uma boa concordância, sabe? Nós fizemos esse cálculo também, está lá no artigo. Eu não vou lembrar aqui de cabeça para te dizer, mas houve uma boa concordância de coincidência entre aqueles positivos do caso. Claro que teve alguns que não, mas a concordância foi boa, né? Eu não sei dizer. Agora, quanto ao leitor que você falou, tem, né? O próprio grupo lá de Leida desenvolveu esse leitor. Agora ficou naquela história do custo, né? Era um custo alto e aí acabou que eu cheguei até a vê-los lá, mas não conseguimos utilizar. A gente tem um complemento rápido? Tá, então vamos, porque a gente tem perguntas aqui no Zoom. Tá, eu vou falar isso, depois eu prometo que fico caladinho. Então, sobre essa questão do custo, isso ainda é uma interrogação muito grande, né? Em relação a Chagas, por exemplo, se eu deixo de identificar um paciente pensando no custo, o custo para o sistema de saúde no futuro vai ser imensamente superior. O transplante cardíaco custa mais de R$500 mil, né? Então, um paciente que desenvolve uma forma esplênica vai ter um custo maior do que o custo do próprio leitor. O leitor você utiliza na área endêmica para 10 mil pacientes, 5 mil pacientes de vez. Então, esse custo ele é meio relativo, ele pode ser suavizado aí quando você amplia a sua capacidade de testagem em campo. Não tenha dúvida, nós todos conhecemos e sabemos disso, né? O problema é convencer aos que estão lá na ponta que é dessa realidade, né? O interessante, acho que também é mencionar os esforços, Fernando mostrou muito bem, várias colaborações, o grupo da estossomose, certamente de Chagas e de outros grupos também, colaboram entre si, trazem projetos juntos, trabalham juntos. O Multicêntrico, por exemplo, que ele mostrou, vários estados do país participaram
Aqui na Bahia teve uma participação importante, não só nossa, como do grupo do Dr. Mittermeier, o próprio Luciano Calabrica, que está aqui. Teve doutorado de Lee, ou mestrado de Lee, não lembro. Foi mestrado, né? Então, tiveram algumas pessoas que estiveram participando, e é bem interessante isso. A gente costuma intercalar plateia com Zoom. A gente tem uma pergunta aqui no Zoom e tem a mão levantada do Carlos Graef. Então, a pergunta é do Luiz... Não consigo ver. Ele fala, desculpa, Luiz, parece que é Andrade, Luiz Andrade. Ele pergunta, professor Fernando, poderia falar um pouco mais sobre a eficiência dos testes PCR para a citossomose e quais maiores dificuldades para a adoção desse teste? Bom, nós, eu acho que naquele trabalho que nós fizemos, né, tivemos um resultado bastante significativo, né, muito superior ao Cato-CATS, né, não tenha dúvida, né, não se aproximou muito dos testes de antígenos circulantes, né, mas o problema é o custo. Olha, naquele trabalho que eu mostrei aí, que eu acho que foi de 2015, que foi o doutorado de uma aluna minha, naquela época, nós compramos o kit para extração para 250 testes, custava 5.000 e poucos reais, fora o restante que você gasta ainda para fazer a reação. Então, assim, pensando em trabalho de campo, que você vai, normalmente, às vezes você faz 1.000 pessoas, então é um custo que hoje, por não ser... é claro que se ao invés de ter 2 grupos fazendo, tivéssemos 100, obviamente que esses custos baixam, né? Mas hoje esse custo é alto, né? Infelizmente é isso, e também depende de estrutura de laboratório. Você precisa do aparelho para fazer as leituras, né? E precisa de pessoal treinado. Agora, que é um teste que eu acho que poderia ser incluído, né? Não para, claro, para levantamentos epidemiológicos, não existe isso, né? Mas eu creio que seria uma boa opção. Perfeito. Carlos, eu já abro para você já. Alguma pergunta aqui na plateia? A Cláudia levantou primeiro, Léo, depois a gente vai para você, viu? Passa para Léo, com certeza? Então passa para Léo, depois a gente vai para o Carlos no Zoom e volta para a Cláudia. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Fernando, pela palestra, aula. Não sou especialista em diagnóstico, não, então, mas talvez uma pergunta até um pouco meio naive, assim. Esses 10% que foram observados de positividade na área não endêmica, né, do CCA, e esse dado muito alto também de positividade, né, que foi encontrado com CAA, nesse primeiro ensaio, você acha que pode também ter falsos positivos, Fernando, nessa... E ao que seria atribuído? Infecção por outros eumintos? Qual que é a hipótese que está um pouco por trás desse sinal aí de falsos positivos, que talvez seja um problema, talvez futuro também, né? Fiquei um pouco pensando nesses 2 dados, se eles não podem ter alguma coisa em comum. Aí queria que você comentasse um pouco sobre isso. Obrigado. Pois não. Olha, com relação ao CAA, né, eu imagino assim, nós temos algumas explicações que você pode, por exemplo, se você tiver infecção unissexuada, o antígeno está sendo produzido, ele vai detectar, né? E se a gente não pode perder o parâmetro de lembrar o seguinte: os resultados que nós temos em literatura de tratamento com relação ao praziquantel, eles cobrem por volta de 85%. Não existe o praziquantel 100% eficaz em eliminar todos os vermes. Então você fica com uma carga pequena de vermes, vamos lá, 2 casais, 3 casais, uma coisa pouca, ou então até com vermes unissexuados, a produção do antígeno está presente. E você pega um teste altamente sensível que detecta um picograma do antígeno quando ele estiver presente, nós vamos ter resultado. E essas pessoas não têm manifestação da doença. Então, o que eu imagino que pode estar acontecendo é isso, são pessoas com baixa carga, né? E nós não podemos até discutir assim o que é que isso é bom, o que não é, né, com relação à questão de uma imunidade concomitante, prevenir de novas infecções, entende? Então, isso é uma outra discussão. Então, eu imagino que com o CCA é isso. E com relação... com CAA, desculpe. E com relação ao CCA, lá na área, o Carlos está aí, ele pode até comentar um pouco mais, que esse trabalho foi o que ele realizou, né? Mas, assim, o Elmitex é um método que foi, inclusive, desenvolvido pelo grupo deles, né? Com uma sensibilidade melhor do que a do Cato-CATS, mas também não é 100%. Eu não sei quanto daquele... É óbvio que a tendência de você estar numa área não endêmica é que todo mundo seja negativo mesmo, né? E pode ser falha do teste, claro, não tenha dúvida.
Ninguém sabe, eu não sei se o Carlos ele pode comentar depois, se ele fez para outros helmintos e se ali teria presença de outros helmintos que pode estar causando algum tipo de reação, né? Como eu comentei, isso precisa ser investigado, né, para a gente poder afirmar alguma coisa com certeza do que está acontecendo. Vamos aproveitar, deixa aí, pedir o Carlos, pode ficar à vontade para abrir sua câmera, seu microfone. Precisa habilitar, Leandro? Ou ele consegue? Ele está online aí? Hã? Eu acho que ele está ouvindo a gente. Você puder o quê? É. Eu também não sei, não. Deixa eu ver aqui. Será que dá 2 cliques? Tem que permitir abrir, Leandro. Você conseguiu? Coloca ele como administrador. Ele não vai hackear nada, não. Pronto, Carlos. Aí. Estamos vendo você, Carlos. Fique à vontade. O som. Será que é lá no computador? Só um minutinho, Carlos, que a gente não está ouvindo você. Acho que tem que ser aqui no computador, talvez, não? O som do computador talvez não está bloqueado, não? Carlos, fala aí para ver se a gente ouve. Alô? Agora. Alô? Show, estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Bom dia. Embora o Fernando tenha feito uma boa propaganda das praias do Ceará, eu gostaria de estar em Salvador agora aí, pelas praias e por essa conversa. Muito bom aí ver vocês todos aí. Eu gostaria mesmo de estar aí, porque tem muita coisa para a gente discutir, muita coisa. Sobre essa questão que o colega, não sei quem foi que levantou aí, aquele estudo em Marau, em primeiro lugar, o Fernando falou, aquele estudo em Marau era uma das 8 áreas incluídas no estudo multicêntrico, ou seja, não foi um estudo à parte, ele fazia parte do estudo multicêntrico. E na verdade, a primeira é interessante isso, porque isso é que nem olhar para o copo meio vazio ou meio cheio, né? O Fernando mostrou ali que o falso positivo seria 10%, mas na verdade a instrução do uso do kit era considerar traço como positivo. Então o falso positivo era 38%. Na época em que aquilo foi submetido à publicação, foi resolvido submeter separado por causa da gravidade dos 2 achados principais, que é esse problema de falso positivo, inaceitável para você usar numa área de baixa demicidade. Isso representaria, por exemplo, que você iria fazer tratamento coletivo numa população que não tem transmissão de citossomose. Isso, quando foi publicado, então gerou uma reação muito forte dos revisores, né? E um dos revisores era o Daniel Colley, com grande experiência, inclusive em todos os estudos com POX-CCA na África, e ele enviou um lote, e ele garantia que estava funcionando, lá de Atlanta, na Geórgia. Nós compramos um outro lote, e aí veio o segundo grande problema do teste, que era a falta de reprodutibilidade entre os lotes, que inclusive o grupo do Fujiwara ali, que participou, o Fernando também, já tinha mostrado indícios anteriormente. Então essa foi as 2 principais razões, né, para que fique bem claro, por que o estudo multicêntrico contratado pelo Ministério não recomendou, certo? O uso do POX-CCA para substituir o Catocatus como método de rastreamento. A própria OMS deu uma recuada naquele momento e retirou, pelo menos do material no site, a indicação.
Mas existem muitos interesses, a gente sabe disso, né? Interesses, inclusive, econômicos. Essa questão vinha sendo discutida, inclusive, com o próprio Government há muitos anos, né? E sempre houve uma certa resistência. E aí eu queria falar do segundo ponto, que é exatamente a dificuldade que a gente tem para avaliação de teste diagnóstico. E essa dificuldade é ao longo de toda a nossa história, que o Fernando falou aí, 50 anos. Nós fizemos uma revisão sobre o CEA, né, ELISA-CEA, uma revisão de todos, desde 1980 e poucos, quando foi feito o primeiro grande estudo comparativo de testes sorológicos. E os problemas são dramáticos. Quando a gente vê, por exemplo, organizações como a START, procurando normatizar como que é feita a avaliação do teste diagnóstico, a gente pode dizer que praticamente nenhuma avaliação até hoje seguiu as recomendações e boas práticas de avaliação. Então esse é o primeiro grande problema. Muitas vezes até os testes eles são publicados, a pessoa ganha lá seus pontos por publicar, nós aqui ganhamos pontos na CAPES, mas o teste não vai adiante. E se você pede para testar em outra área, um grupo à parte, geralmente é difícil, ou a pessoa realmente não tem para ceder, ou ela não quer ceder, porque ela quer dar o teste para os amigos testarem. Sinto dizer isso, mas é uma realidade que nós precisamos enfrentar. E dito isso, eu gostaria de terminar dizendo o seguinte, eu acho que assim, eu estou meio cansado, certo? Estou bem cansado dessa nossa masturbação laboratorial e intelectual que já dura 5, 6 décadas, como o Fernando falou. Eu acho que está na hora da gente ser coerente. Podemos continuar trabalhando com diagnóstico, vou continuar trabalhando com diagnóstico, mas eu cada vez mais faço questão de dizer, como eu vou dizer agora aqui, para a gente acabar com a histossomose, a primeira coisa mais importante que a gente não poderia deixar de fazer, junto com o desenvolvimento de vacina e de teste diagnóstico, é acabar com a pobreza. Obrigado, um abraço a todos. Carlos, obrigado pela sua participação. E é verdade, assim, eu coloquei aquele dado da área lá do que você trabalhou, que eu sempre tenho analisado nas nossas, considerando o traço como negativo e não como positivo. Mas você tem razão, a empresa lá recomenda considerar o traço como positivo. E se você considerar o traço como positivo, o número aumenta muito mais. Mas não tenha dúvida que eu estou de acordo com você, né? Os ODS, né? O Brasil Saudável, que nós tivemos, o Ricardo teve lá em Brasília também, no lançamento desse programa do governo federal, com 13 ministérios envolvidos para trabalhar as doenças negligenciadas, né? Isso precisa ter uma coordenação melhor com os estados, é importante se dizer isso, né? Com as secretarias de saúde, com as fundações de amparo à pesquisa dos estados, para que os editais lançados pelos estados não deixem à parte um tema tão importante como está sendo discutido hoje, né? Mas não tenha dúvida, se a gente eliminar a pobreza e conseguir o saneamento básico, nós vamos resolver os problemas mais graves de saúde desse país, né? A questão é, enquanto isso não acontece, né, qual é o nosso papel? Aonde nós podemos continuar interferindo e contribuindo para a melhoria? Porque quem está lá na ponta, né, não sabe nem o que é ODS, não conhece o Brasil Saudável, né, não viu nem falar, ele está esperando de uma ação. E aí nós temos essa responsabilidade como pescador. E no Canse não, viu? Que você está junto com a gente em um bocado de ações aí. Nós ainda estamos contando com você. No Canse agora não. Tem tempo ainda, viu? E pegando o gancho sobre o Brasil Saudável, inclusive, e já para fazer o gancho com a Cláudia, que é a próxima que vai perguntar, a gente vai ter, inclusive, esse tema como palestra de abertura, né? Isso, Léo, no nosso simpósio de novembro. A própria Alda Cruz vai estar aqui falando sobre o Brasil Saudável no contexto de controle e eliminação da histossomose. Excelente. Por isso que eu linkei com você, que eu falei de sua amiga agora. Realmente, a Alda é uma querida. Obrigada, né, pela palestra, pela fala, foi muito interessante. E eu concordo com o Carlos também, sem dúvida nenhuma, a eliminação da pobreza, ou pelo menos a gente conseguir chegar num estágio de menos miserabilidade, que o mínimo seria um saneamento básico, na minha opinião, a gente já diminuiria muito os nossos problemas.
Mas, enfim, enquanto eles existem, como você mesmo disse, a gente tem que continuar pesquisando. O que me chamou muita atenção é que esses testes têm alta sensibilidade, né, tanto CAA quanto CCA. Eu não trabalho com citossomose, então pode ser que eu fale aqui um monte de besteira. Mas a especificidade é muito baixa. E vai um pouco de acordo com a pergunta do Léo, se você tem tantos outros eumintos, né, que são muito comuns, principalmente em crianças, isso não está dando uma reação cruzada? Já foi testado, assim, e como uma forma de eliminar seria o Matheus e o Léo estão trabalhando, né, nisso mesmo, junto com a Débora, em Leishmania, na busca de epítopos mais específicos e que isso levaria a uma maior especificidade, porque, de repente, a sensibilidade você pode até diminuir um pouquinho, mas a especificidade é fundamental, né? Já foi testado, inclusive, mostrado que não tem muita questão de reação cruzada, né? Inclusive, existe alguns trabalhos aí mostrando pessoas com outros eumintos em que os resultados não interferiam, né? Agora, nós achamos que está muito na instabilidade do monoclonal que usa, né? Existe, a gente não sabe, mas existe, o Ricardo Fujiwara está trabalhando, né, tentando um teste lá, eu não sei se é usando recombinante, né, e que estão próximos aí, eu acho que ele em breve vai ter alguns resultados para mostrar, mas a questão, é essa questão. A outra questão que eu levantei com relação às dificuldades de reprodutividade aqui no Brasil era o transporte desse material. Entende? Porque o papelzinho lá com o monoclonal vinha lá da África do Sul para o Brasil. Entende? Então, em que condições? Isso chega no aeroporto, não deu para despachar, fica numa sala ou a 10 graus ou a 60 graus de temperatura e chega aqui, a montagem é feita aqui no Brasil, não sei sob que condições. Quando eu levantei essa questão junto com o professor Govert lá de Leida, né, e eu disse assim, esses testes não são avaliados, uma avaliação externa, é só interna. Nós propomos fazer isso e o laboratório não aceitou. Entende? Então, existem vários pontos que podem estar interferindo nessas coisas que nós não sabemos o que, né? E também, assim, agora está com a Mundial, que está com esse novo teste POC-CCA, né? Mas a gente não sabe exatamente como é que vocês sabem como são essas coisas, os caras fazem, mas não divulga muito, né? Exatamente o que eles estão fazendo para melhorar essa estabilidade, que o objetivo é isso, é você manter a sensibilidade e uma especificidade alta. Esse seria o teste ideal, né? A gente tem uma acurácia, né, de qualidade, mas vamos pois não. Se a gente considerar também que, vamos dizer, os eumintos de uma forma geral geram uma resposta do tipo TH2, com muito IgG1, com muito IgE, haveria alguma forma de você, estudando as subclasses, fazer um teste um pouco mais específico, em vez de um IgG total, por exemplo, só IgG1 ou só IgG4, ou a própria IgE mesmo? Eu vou te falar com toda a franqueza, eu não sei te dizer, assim, eu não tenho participado muito nessa parte de produção desse teste, sabe? Eu não tenho feito parte desse grupo, até porque, assim, com o grupo da Holanda, a nossa colaboração é mais externa, de tentar avaliar, né? E algumas vezes eu conversei um pouco com o Ricardo sobre esse novo teste que ele está desenvolvendo, mas não chegamos a discutir isso detalhadamente. Talvez o Ricardo, não sei se ele está presente, ele podia até dizer alguma coisa a mais, mas eu não sei te falar, tá? Obrigado, Fernando. Infelizmente a gente tem que caminhar para o final, viu, gente, por causa do avançar da hora. A discussão está ótima. Tem uma última pergunta aqui, um último comentário aqui no chat, que é o do Luiz Andrade, novamente. Falando em custos, o que deve sempre ser visto de forma relativa, é possível a redução desses custos com maiores investimentos públicos. Ao lado disso, por ser uma infecção de veiculação hídrica, deve-se sempre argumentar qual o prejuízo turístico para essa endemia possa representar para o país quando a manutenção dessa endemia torna-se conhecimento mundial. Talvez precisemos de uma visão pública mais chinesa para enfrentamento desse e de outros problemas de saúde pública, e ele pediu para você comentar um pouco sobre isso. Eu acho que esse comentário dele veio naquele momento que você estava falando do PCR, de ser caro, aquela coisa.
É verdade, eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso, né? Olha, nós tivemos agora, até nós comentamos lá em Sergipe, tem uma área lá em Sergipe, próximo lá de Japaratuba, onde nós tivemos, né, que é uma área de lazer, que a população vai no final de semana, acampa e faz piquenique e tudo mais. E no outro momento que nós vimos lá, eu fui lá nessa área. Gente, o que eu coletei de glabrata nessa área foi uma coisa impressionante. E tem uma estação de tratamento logo atrás, viu? Estação de tratamento da água, logo atrás. E aquilo ali não é interrompido por ninguém, não existe o serviço público avaliando e dizendo, não, essa área não pode ser, não, é as barracas vendendo coisa e o comércio funcionando. Então, isso é o que nós encontramos, né? A ausência do Estado, por quê? Porque não é priorizado. Você chega dentro de uma Secretaria de Saúde, tem lá as endemias todas e aquele recursozinho você vai direcionar para onde? Eu tive esse problema agora recentemente lá no Ceará, está saindo o edital PP-SUS, aí nos convidaram, foi até uma apresentação, um momento online lá, para os pesquisadores sugerirem temas para as linhas. As linhas já vinham definidas, aí botaram uma linha falando de DTN e limitaram a 3 doenças, inclusive toxoplasmose, nada contra a toxoplasmose, acho que é problema e tal, mas se a gente pegar as DTN no Brasil hoje, a gente não tinha nada falando de geomitoses. A geomitose, eu agora estou um pouco mais envolvido, participando em alguns projetos lá no Ministério com geomitose, 65% das pessoas no mundo que são acometidas por DTN são por geomitoses. Dá quase 1 bilhão, de 1 bilhão e 500 pessoas. Hoje nós temos, a previsão da OMS, é que nós temos 1 bilhão e 500 pessoas no mundo acometidas por doenças tropicais negligenciadas. Desse 1 bilhão e meio, 970 mil são por geomitoses. E é talvez a mais negligenciada de todas elas. Sabe por quê? Porque tem uma baixa mortalidade, né? Uma morbidade. Nós sabemos o que causa, né? Ninguém está discutindo que essas crianças que são as mais afetadas vão ter o seu cognitivo afetado e que isso vai refletir numa vida adulta, mas o problema é que nós vivemos do imediatismo. E se não tem uma ação ali naquele imediatismo, o que vai acontecer depois já não me interessa, passou, eu não sou mais nem governo, né? Mas eu não perco o otimismo, né? Eu acho que nós passamos momentos piores em que esse Ministério da Saúde praticamente não funcionava, não existia. Agora está voltando a existir. Os programas estão voltando dentro do Ministério, nós sabemos disso, né, Ricardo? Temos participado de alguns deles. Os programas estão voltando. Tem erros, tem limitações, tem. Mas eu comentei isso com o Ricardo ontem, né, nas nossas viagens, que a gente conversamos muito e tal. Eu disse, a nossa vantagem de participar dessas coisas é poder, primeiro, dar uma contribuição, né, em retorno àquilo tudo que nós recebemos do Estado como oportunidades de formação. E a segunda é um papel independente, né? Nós não temos cargos políticos, não precisamos disso, e podemos chegar lá como cientista, como pesquisador, e dizer o que nós achamos. Se vai ser absorvido ou se não vai, esse é outro problema, né? Mas a gente ter essa autonomia de ter um olhar como ciência, né? Porque nós sabemos como as coisas funcionam dentro de governos. Uma coisa é a visão científica, outra coisa é o que é conveniente para agradar a B ou C e tal, mas nós temos que ser isentos disso e continuar fazendo um papel como cientista, como pesquisador, vendo a melhoria de qualidade de vida das pessoas, que eu acho que é dessa maneira que nós temos que progredir. Muito obrigado, gente. Obrigado, Fernando. Obrigado. Então, só para encerrar então, a nossa sessão, quem não pôde acompanhar, a partir de segunda-feira vai estar no canal do IGM, no YouTube, essa sessão toda gravada. O Fernando, infelizmente, a gente tem que encerrar agora a discussão, mas ele vai estar aqui ainda pela manhã. E o Fernando, além de ser bem produtivo, como vocês viram, trabalha bastante. Ele é também muito sociável, é também um cara muito gentil. Eu tenho certeza que se alguém tiver mais dúvidas ou comentários, pode ficar à vontade para procurar a gente. A gente vai estar no laboratório Lalige agora pela manhã. Então, mais uma vez, Fernando, obrigado pela sua presença, pela sua palestra e até a próxima. Um abraço a todos.